Nosso tema, o fim, ou então virá o fim. E coube a mim trabalhar na profecia de Joel. Na verdade, me deram 2 temas, estão aí publicados. E depois de várias discussões e debates, nós resolvemos pular um dos temas. E eu vou trabalhar essas 2 sessões que nós temos, hoje pela manhã e amanhã pela manhã, no primeiro horário, em cima do livro do profeta Joel, que nos fala do dia do Senhor e da vinda do Espírito Santo, que já era um dos temas que me estava designado. Então nós vamos trabalhar no dia do Senhor, hoje como um dia de julgamento, o dia do Senhor como um dia de julgamento. Se você quiser uma boa bibliografia, da onde muita coisa que eu vou falar para vocês saiu, um dos melhores comentários que conheço de Joel, de Duane Garrett, já é de alguns anos e muito útil, pode ser para o nosso trabalho. Muito bem. Qual que é o meu plano? Qual que é o meu projeto nessas 2 sessões? Primeiro delas, mostrar para você que esse dia de julgamento, que é um tema escatológico, na verdade é o tema de todo o livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel é um livro de escatologia, ainda que necessariamente a sua linguagem completa não seja aquela que nós conhecemos como linguagem apocalíptica. O livro de Joel, ele tem em todo ele uma perspectiva escatológica. Alguma coisa no futuro vai acontecer. Eu não vou expor o livro verso a verso para vocês, nós não teremos tempo para isso, mas eu vou tentar mostrar para vocês blocos, grandes seções do livro do profeta Joel, e vou tentar mostrar para vocês algumas ferramentas, alguns mecanismos que a gente pode e deve usar para interpretar esse tipo de literatura. Então quero começar fazendo uma leitura do texto. Nós vamos ler uma seção, uma parte do livro do profeta Joel no primeiro capítulo, e depois vamos traçar aqui elementos introdutórios, e depois vamos concluir com uma parte do capítulo 2 do profeta Joel. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: palavra do Senhor Jeová, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque, verso 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O
campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, porque sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como uma assolação do Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, e isso é coisa muito séria. E nós queremos, ó Deus, que pelo poder do Espírito Santo, essa que é a Tua palavra, que foi inspirada por esse Espírito, fale a nós, fale aos nossos corações, fale a nossa vida, Pai. Por isso, muito mais do que num interesse meramente técnico, nós pedimos que, usando todas as ferramentas que o Senhor nos deu para estudar a Tua palavra, nós possamos, ó Pai, entendê-la no coração e ser tocados por ela. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quando a gente vai ler qualquer literatura bíblica, a gente faz uma série de perguntas. Nós chamamos esse exercício das perguntas feitas para entender o texto de um exercício hermenêutico. Por exemplo, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Todas essas coisas fazem parte da nossa procura, da nossa busca para entender a mensagem de um determinado texto. Alguns textos você faz essa pergunta e é fácil. Você chega lá e o próprio texto carrega e traz todas as informações necessárias e você consegue com uma certa rapidez e até desenvoltura entender o que é que está acontecendo, quem escreveu, o porquê, e você entende com maior facilidade a mensagem do texto. Entretanto, alguns textos são difíceis. Um desses textos difíceis é a literatura ou o texto do profeta Joel. Por exemplo, o texto diz assim: palavra do Senhor Jeová, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Você fala aí, pastor, já está fácil, eu já sei quem escreveu, ele era filho de quem. Só que essa é a única informação da Bíblia toda sobre Joel e nenhuma outra sobre Petuel. Então, na verdade, nós não sabemos quem é esse Joel. Ele não está amarrado a nenhum outro texto histórico que me indique, que me diga quando é que esse Joel viveu e por que ele profetizou, qual foi a motivação imediata dessa profecia de Joel. Então essa é uma primeira dificuldade que nós temos. Apenas a título de informação, nossa Bíblia no livro de Joel, ela tem 3 capítulos, capítulos 1, 2 e 3. Na Bíblia hebraica nós temos 4 capítulos. O texto de Joel 2, 28 a 32 é o capítulo 3, e depois o restante do texto é o capítulo
4, aquilo que para nós é o capítulo 3. A nossa Bíblia copiou a divisão do texto, não da Bíblia hebraica, mas copiou a divisão do texto da Vulgata, da tradução latina dos originais aí para fazer a nossa divisão. Isso não vai fazer diferença, óbvio, na nossa interpretação final, mas é só para a gente entender que esse texto que vai ser o nosso foco de amanhã, na palestra da manhã, ele era um capítulo especial dividido. O leitor da Bíblia hebraica, ele visualizava isso de maneira mais rápida do que nós visualizamos. A outra pergunta a se fazer é quando é que Joel profetizou. Eu já disse que a gente não tem nenhuma referência histórica à pessoa de Joel para saber quando. E quando a gente começa a ler o livro do profeta Joel e procurar circunstâncias nas quais Joel profetizou, nós não encontramos também essas circunstâncias. Aí a coisa vai se complicando um pouquinho. Então eu não tenho necessariamente uma data e uma situação histórica na qual o profeta Joel tenha profetizado. Então, esse gráfico, eu vou passar coisa semelhante amanhã, ele seria a representação da linha da história da redenção que está narrada nas Escrituras. Essas bolinhas maiores e menores são aleatórias, não tem nenhuma medida nelas, são apenas para destacar determinados elementos na história da redenção que são fundamentais para nosso entendimento. Então, eu tenho os grandes eventos, o evento da criação, da queda, eu resolvi colocar aí a proclamação da lei, depois eu tenho o Novo Testamento, outro ponto específico do nosso estudo amanhã será a vinda do Espírito e finalmente a consumação. Aí a pergunta é, onde é que fica o livro de Joel dentro dessa história da narrativa bíblica? E a resposta é qualquer ponto entre esses dois pontos aí. Aliás, você vai ler um autor, um estudioso de Joel, ele diz assim, olha, Joel foi o primeiro de todos os profetas. E aí você vai ler outro escritor, ele vai dizer, Joel foi o último dos profetas. Só para você ver como é fácil, né? Não existe uma maneira, o texto não dá dica para que eu tenha uma datação clara de onde Joel viveu, escreveu e assim por diante. Então, não cabe a mim, como intérprete, inventar isso ou dizer, olha, essa aqui vai ser a minha melhor opção, porque no caso de Joel não tem uma melhor opção. Em muitos textos da Bíblia, a gente vai fazer a interpretação, a gente faz as perguntas hermenêuticas e a gente fala, olha, o melhor que eu consigo chegar é isso. E aí a gente faz a interpretação a partir dali. No caso de Joel, eu não tenho uma melhor. Para cada uma eu tenho 10 argumentos contra. Então eu não tenho uma data para trabalhar com o livro de Joel, uma situação histórica específica. Por exemplo, esse texto que nós lemos no capítulo 1, fala de uma praga de gafanhotos. Vai procurar a praga de gafanhoto num livro histórico e você não vai achar especificamente uma na qual eu possa colocar esse evento para entender e para desenvolver a interpretação a partir daí. Isso impede que eu tenha uma boa interpretação do livro do profeta Joel? Não. Aliás, um dos pressupostos que nós precisamos manter sempre, e esse é muito sério, é que na eventualidade de não conseguirmos responder essas perguntas da hermenêutica, que eu fiz logo no comecinho para vocês, quem, por quê, quando, etc., eu continuo a ter dentro daquilo que nós chamamos o mundo do texto, informações suficientes para que eu faça a interpretação do texto. Então o texto não fica impossível de ser interpretado. Um outro detalhe importante, que você se abrir aí a sua Bíblia agora, provavelmente você tendo uma das Bíblias regulares que a gente tem na ARA, na Corrigida, na NVI, você não vai perceber. O livro do profeta Joel, do primeiro verso até o último verso, é poesia. Ele é todo um texto poético.
E quando a gente vai tratar essas regras de interpretação do texto poético, as coisas mudam um pouquinho. Você tem que procurar aquelas que são características da poesia hebraica dentro do texto, para conseguir entender o que está acontecendo, porque senão você começa a fazer exegeses estranhas. Por exemplo, um exemplo clássico, né? Interpretação de Isaías, quando a gente canta, né? Santo, 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 Deus é 3 vezes santo. E aí então você vai ver um sermão que fala da santidade A, da santidade B e da santidade C. Em que aspectos Deus é santo? E tem que ter 3 aspectos. Lá no texto, aliás, o texto de Isaías, quase todo o texto de Isaías também é poesia. Você não enxerga isso na sua Bíblia. E eu vou falar uma heresia aqui, eu espero que vocês me perdoem, mas para você ver a poesia do texto hebraico, se você não sabe olhar o texto hebraico, se você não entende hebraico, você compre, aqui é que vem a heresia, tá? Compre uma Bíblia de Jerusalém, ok? Bíblia de Jerusalém, publicação católica, ok? É a melhor mancha gráfica para o texto da Bíblia que tem em português. É excelente. E eu vou falar agora uma confissão. Eu comparo na hora de trabalhar o texto para expor, uma das regras básicas que você deve usar é a comparação de traduções. Adivinha qual que é uma das primeiras que eu abro? Bíblia de Jerusalém. Porque a mancha gráfica é boa, você imediatamente identifica a poesia no texto. Só um segundo que eu vou trocar. Você imediatamente identifica a poesia no texto, ok? E aí então você consegue trabalhar melhor o texto. Por quê? Porque senão você começa a fazer interpretações indevidas do texto. Você começa a interpretar detalhes do texto que não foram colocados no texto para serem interpretados de uma maneira literal. Então você precisa entender as características de um texto. Por exemplo, 3,14 do livro do profeta. O texto diz assim: multidões, multidões no vale da decisão. Ora, são 2 multidões ou é uma ênfase do texto? Essa é a grande pergunta. Porque alguém pode dizer, não, são 2 multidões que estão brigando. É a hora da decisão, é a multidão dos ímpios contra a multidão dos santos. Por exemplo, eu estou dando aqui exemplos bem aleatórios, ok? Existem vários exemplos no livro do profeta Joel, que são essa ideia de ênfase no texto. Então, no capítulo 2 de Joel, dos versos 1 a 11, existe aí um exército que invade a nação de Israel. Esse exército, ele vai progredindo nesse processo, e o texto vai dando essa ênfase de repetição. Eles escalam, eles pulam, eles marcham, eles entram. Essa é uma forma, uma figura para você identificar no texto. Outra coisa que aparece bastante no texto hebraico são as chamadas correspondências. Capítulo 1, versículo 15 do texto diz assim: que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como uma assolação do Todo-Poderoso. Ora, o dia da assolação e o dia do Senhor são a mesma coisa, não são 2 coisas a serem interpretadas separadamente. Então, ênfase, depois correspondência. Outra característica são os chamados contrastes. Olha aí no capítulo 1, versículo 7, fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Ele pega uma figura terrível
de uma videira sendo destruída para contrastar com aquele sonho, com aquele almejar de ter uma videira que dá uvas belas, bonitas, grandes, aquelas uvas, lembra da terra prometida? Que precisava 2 homens para carregar numa vara e para segurar o cacho, porque o cacho era imenso, se você tentasse pegar com a mão, ele se destruía. Então, existem vários desses contrastes. O 1:7, depois o verso 10, o campo assolado, a terra de luto, o cereal destruído, a vide secou, as oliveiras murcharam, e assim vai. São vários. Aí você chega lá no capítulo 2, no versículo 19, você observa o quê? E respondendo, lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo. Tudo que havia sido citado anteriormente, agora está sendo o quê? Restaurado. Você precisa ficar plugado para entender essas figuras de linguagem, nós vamos ver daqui a pouquinho mais. Capítulo 2, versículo 9, é um momento que a gente chama de clímax no texto. Verso 9 diz assim: assaltaram a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas. Percebem essa sequência que eu havia citado? Correm, sobem, e aí finalmente é climático. Chegam pelas janelas e entram na sua casa. É o clímax. O inimigo chegou dentro da minha casa, o último lugar do meu refúgio. Agora o inimigo chegou lá. Significa o quê? Estou lascado. Estou perdido. Então Joel queria dar a entender que isso é o que acontece no texto. Outro é aquilo que a gente chama da figura de sucessão. Esse é muito interessante, né? Não sei se você já ouviu vários sermões no verso 4. Ele é muito comum em algumas igrejas. O texto diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o devorador, o que deixou o devorador, comeu o destruidor. Isso aí dá um sermãozaço, não dá? Dá, eu já ouvi vários sermões aqui, cada um ele vai identificar, o destruidor é isso, o comedor é isso, o devorador é isso. Gente, isso aqui é uma coisa só. Ele tem 4 nomes aqui de fato, certo? Mas ele está dando aí um conceito de sucessão. Uma coisa vai acontecendo atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Tem um verso na Bíblia que é muito citado, muito mal citado. Eu já ouvi isso da boca de muitos pastores e eu mesmo já fiz isso. Não é? Quando a gente vai falar de pecado e a gente sabe que uma pessoa se afunda no pecado, qual é o versículo que a gente cita? Qual que é? Vocês sabem. Um abismo? Então, não é? O texto lá diz assim: um abismo chama o outro abismo ao som das tuas catadupas. A gente esquece o som das tuas catadupas e a gente diz um abismo chama outro abismo. E identifica isso como se fosse um pecado progressivo, e nesse caso o texto não está falando disso. Então você tem que ser cuidadoso. Nesse caso aqui eu tenho uma sucessão. Lá no texto do Salmo, o catadupas são cachoeiras. E o salmista está falando de um problema que ele vinha enfrentando. E é como se ele tivesse caído num rio. E aí ele caiu numa cachoeira. E aí veio outra pedra e pedra e pedra, pedra. Ele vai indo lá embaixo. Ele se dá mal. Mas não tem a ver com o pecado, tem a ver com problemas que nós enfrentamos lá no caso do texto. Então, cuidado, quando você lê um texto, para você não pegar as partes do texto, em primeiro lugar, tirar do contexto e dizer que é outra coisa, ok? E aqui o sermão comum é dizer que esses gafanhotos vieram por causa dos seus pecados. Então, por causa do seu pecado, veio o migrador, depois etc e tal. Esqueça isso. Entenda, isso é uma figura que a gente chama de uma sucessão de elementos. É muito comum na chamada linguagem poética do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, tá? Outro, ironia. Gente, a Bíblia é cheia de ironias, mas a gente acha que Deus na Bíblia não pode ser irônico. Fala a verdade, ironia no nosso conceito é feio, não é? A gente não gosta de uma pessoa que usa ironia, mas Deus usa ironia na Bíblia o tempo inteiro. Tá? Versículo 4 do capítulo 3 é uma ironia imensa. O texto diz assim: que é que
vocês têm comigo, Tiro e Sidom e as regiões da Filístia? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão tentando se vingar de mim? Isso é a maior piada que existe diante do Deus tremendo e poderoso. Se vocês então querem se vingar, calma, eu farei sem demora a cair a vingança sobre vocês mesmos. Isso é uma ironia na Bíblia, ela aparece várias vezes no livro de Salmos, não é? Deus faz o que do céu? Ele olha para baixo, fica olhando as nossas tentativas ridículas de fazer alguma coisa, e ele faz o quê? Ele ri, Deus ri, porque essas coisas acontecem. Então, você vai ter que, ao ler qualquer profeta, ao ler poesia e ao ler profeta Joel, identificar essas coisas. E existem também aquilo que a gente chama das anáforas e as epíforas. O que são anáforas? Anáforas são as introduções de novos temas no texto. Capítulo 2, versículo 1, toca a trombeta, Sião, dá a voz de rebate, o meu santo monte. Então, várias vezes, os oráculos proféticos, eles são introduzidos por esse tipo de refrão, por assim dizer. Versículo 15 do capítulo 2, toca a trombeta, proclama um santo jejum. Então existem as fórmulas de introdução de novos assuntos, e existem também as fórmulas de conclusão, que a gente chama de epíforas, ou como uma seção de um texto é finalizada. Por exemplo, capítulo 2, verso 26, vocês vão comer, vocês vão louvar o nome do Senhor, Ele foi maravilhoso, vocês vão saber que eu estou no meio de vocês. E aí o próximo texto, ele apresenta um novo tema, alguma nova coisa que vai acontecer no texto. Então, fiquem atentos a esse tipo de coisa quando você ler qualquer literatura, obviamente. No livro do profeta Joel temos aí alguns desses exemplos que devemos seguir. Linguagem e tradução. Quando nós traduzimos narrativa do hebraico para qualquer língua, existe uma certa facilidade em algumas coisas. Por exemplo, você lê o capítulo 1, versículo 6, o texto diz assim: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso. Esse veio, ele está se referindo a uma coisa que já aconteceu? Ledo no nosso português, não é? Ok. Aí eu vou para o capítulo 2, versículo 18, o texto diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Legal, uma coisa que já aconteceu. Joel só está fazendo, ou dentro do texto, ele narrou alguma coisa e voltou nesse passado, aconteceu isso, depois isso. Só que se você for na nossa tradução, na Almeida Revista e Corrigida, olha só como que a Corrigida traduz o verso 18. Então o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá. E aí? É uma coisa do passado? Ou é uma coisa do futuro? E aqui, o que determina, o texto hebraico se presta tanto para uma quanto para outra tradução, tá? Eu não tenho... O que é que vai definir se eu vou traduzir isso no passado ou no futuro? Não é o verbo. Eu acabei de dizer que o verbo, ele pode... Contexto, mas eu acabei de dizer para vocês que eu não tenho contexto. Eu não tenho um contexto do livro do profeta Joel, e nem o todo do livro do contexto de Joel me ajuda a interpretar. Eu tenho uma coisa que vai me ajudar aqui, que é carregada com os meus pressupostos, chamada a minha teologia bíblica. E eu não sei se você já leu, tem um livrinho muito interessante de D.A. Carson, Teologia Bíblica ou Sistemática. Se você nunca leu esse livrinho, ele é muito bom. Carson, lá para as tantas, ele faz uma afirmação que muita gente arrepia o cabelo, mas ela é verdadeira, muito verdadeira. Ele diz assim: a minha teologia bíblica domina a minha exegese. Então, eu não sei a solução. Quem sabe até amanhã, estudando com vocês Joel, a gente chega a uma conclusão se esses verbos deviam ser no passado ou no futuro. O fato é que nós não podemos chegar na frente de um texto dessa natureza
poético, escatológico, sem um contexto, com uma cabeça dogmatizada plenamente. Tem que ser uma boa teologia bíblica. Outra questão que nós precisamos ao abordar um profeta é entender a interpretação. A nossa cabeça ocidental, ela não foi formada para interpretar essas coisas. A gente gosta de texto de jornal, a gente gosta de livro de história. Então, quando a gente lê a primeira vez o livro do profeta, a gente diz, olha, a interpretação é essa aqui. Existe um primeiro julgamento, que é a chamada praga de gafanhotos, que é a desolação da terra. Existe um segundo julgamento, e essa é uma briga entre os intérpretes, porque tem gente que diz que o julgamento do capítulo 2 é a continuação da praga de gafanhotos. Mas eu vejo evidência no texto para dizer que é um exército inimigo que vem do norte e que ataca a nação de Israel. Aí existe uma sessão de arrependimento, e aí então existe todo um processo a partir do capítulo 2, versículo 18, até o final do capítulo 3, que é uma restauração. Deus restaura o seu povo e Deus vinga os gentios e os inimigos que atacaram Israel. Parece fácil depois que eu tenho essa estrutura, não é? Mas a estrutura do texto, ainda que contemple esses elementos que nós chamamos de elementos lineares, né? Uma estrutura começa 1, 2, 3, 4. Na verdade, quando você pega as seções do livro do profeta, que é escrito em linguagem poética, você encontra uma série de quiasmos. O que são os quiasmos? O qui é uma letra grega que parece com o nosso X. E a Bíblia hebraica é cheia desses textos, cheia de textos assim. Só para vocês terem uma ideia, a narrativa do dilúvio, que vai do capítulo 6, versículo 8, 9, em Gênesis, até o final do capítulo 9, uma história inteirinha, ela é uma narrativa quiástica. Ou seja, se você pegar os temas, eles correspondem, o tema de cima com o tema de baixo, até o fim, aí você vai encontrar bem no meio, aonde esses temas se cruzam no X. E ali é o centro do texto. No caso da narrativa de Noé, o que a gente encontra é o texto do capítulo 8, versículo 1, que diz assim, e Deus lembrou-se de Noé. Esse é o ponto, essa é a chave. Deus não se esquece daqueles que são seus. Nem no meio do julgamento, nem na hora do dilúvio, Deus esquece daqueles que são seus. Ora, o texto de Joel, ele não tem uma estrutura quiástica inteira do livro, mas no meio dele tem vários quiasmos. Por exemplo, no capítulo 1, verso 2 até o verso 20, existe a punição e a praga de gafanhotos. Existe isso, acontece. Depois eu tenho a punição com o exército que vem do norte, no capítulo 2, 1 a 11. Depois eu tenho uma transição, verso 12 a 19 do capítulo 2, falam do arrependimento e da resposta do povo ao que havia acontecido ali. E aí o texto vai voltar. Primeiro, Deus perdoa, porque aquele povo cometeu algo errado. Então o exército do norte é destruído por causa da misericórdia de Deus. E aí então Deus faz o quê? Deus perdoa. A terra que foi destruída pelos gafanhotos agora foi restaurada. Essas estruturas são variadas no livro do profeta Joel. Eu trouxe aqui o exemplo dessa e de uma outra, apenas 2 quiasmos que tem aí dentro. Por exemplo, o julgamento e destruição do reino do norte. Lembra? Essa sessão aqui já estava dentro de outra, né? Eu já falei dessa destruição do reino do norte no quiasmo anterior. Mas olha só, a graça, Deus derrama a chuva sobre a terra. Depois, a graça, o Espírito é derramado sobre toda a carne. E depois o julgamento, todas as nações inimigas são destruídas. Quando você começa a pegar esses quiasmos e colocar um em cima do outro, o que acontece? Você perde aquela linearidade daquela narrativa, daquela primeira estrutura que eu coloquei, porque os quiasmos se misturam, ok? Então tudo isso é material introdutório, para você saber que nós estamos lidando com um tema que é complexo. Outra coisa que nós precisamos saber a respeito dos profetas, e a respeito, logicamente, então, do chamado profeta Joel.
que eram os profetas? A nossa cabeça normal, quando a gente fala de profeta, como é que a gente brinca um com o outro? Alguém fala, isso aí vai acontecer. Você fala assim, veja o que és profeta. A gente acha que o profeta, ele tem uma função de quê? De adivinho. Essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Agora, se existe um profeta na face da terra, ele se chama mãe. Já viu profecia de mãe? Já viu profecia de mãe? Menino, sai desse lugar aí que você vai cair. Passa 3 segundos, o que acontece? O menino cai. Você fala assim, é profeta? Não. Mãe é inteligente. Convive com aqueles meninos, olha a situação, vê o perigo e fala assim, olha, as probabilidades de você cair são de 99,9%. Então o que acontece? O menino cai. A mãe não é profeta, ela está fazendo uma leitura de uma situação. Os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma variedade de papéis. Um deles era o papel de mãe, eles eram as mães de Israel que ficavam dizendo, gente, sai de cima desse negócio que vocês vão cair. Como é que eles sabiam disso? Porque eles foram lá e leram a escritura do passado, e Deus falou na escritura do passado, sai de cima do banquinho, porque esse banquinho cai, e você não tem equilíbrio. Então, eles falavam dos seus dias, fazendo os alertas das coisas que poderiam acontecer. Eles, vários termos, refletem a figura do profeta. Ele era o proclamador, ele vinha com a mensagem, ele era aquele, em alguns lugares no Antigo Testamento, ele é o chamado de Deus, ele é o representante de Deus. Em alguns lugares ele é esse vidente, ele olha para frente, mas na maioria dos lugares ele é atalaia. Lembra-se lá do profeta Abacuque? Ele sobe na torre de vigia para esperar Deus responder. Ele é chamado de mensageiro, ele é chamado de homem de Deus. Ou seja, o profeta no Antigo Testamento, ele veste muitas roupas. Quem é o primeiro profeta da Bíblia? Eu detesto discordar da Escritura. Tem aqui, só 15 minutos, Rogério? Eu mal comecei. O primeiro profeta na Bíblia, gente, chama-se Adão. Ele foi colocado no paraíso como o quê? Boca de Deus. Ele era boca de Deus. É ele que falava com Deus, conversava com Deus e organizava as coisas. Ele que tinha que ensinar a sua mulher a respeito da verdade. Ele que deveria instruir os seus filhos a respeito do culto, da adoração. Ele que devia se manter diante de Deus em integridade. Então, o profeta tinha esse papel, Adão teve esse papel, e vários outros tiveram. O primeiro grande profeta escrito na Bíblia é Moisés. E de Moisés vem toda a nossa base para entender a Bíblia. Arranca o Pentateuco da sua Bíblia, você pode jogar o resto fora, porque você não vai entender. Você não vai entender. O Pentateuco foi colocado pela boca e pela pena desse grande profeta, para que nós pudéssemos entender o que Deus fez, o que Deus quer e o que Deus vai fazer. Então, um dos fundamentais papéis dos profetas no Antigo Testamento era expor a revelação anterior a ele à luz da sua ou da aliança de Deus. E então explicar e aplicar a revelação anterior à luz da aliança. Ele fazia esse papel de mãe. Ele falava assim, Deus disse no passado que Ele ia nos preservar de todos os perigos, mas que nós não deveríamos subir no banquinho. Então tomem cuidado. O profeta fazia isso constantemente. E em vários lugares, então, o profeta adiciona uma dimensão à revelação anterior, que foi dada em forma de semente, e ele olha para o futuro e Deus revela, obviamente, para ele, através de muitas figuras, de muitas maneiras, Deus revela a ele isso que nós chamamos de o escatom, as últimas coisas que hão de acontecer. Então, há um certo sentido em que toda a Escritura, ela tem um aspecto
escatológico. Afinal de contas, Cristo é o alfa e o ômega. E o próprio Senhor Jesus, quando ele olha para o Antigo Testamento, ele lá com os discípulos na estrada de Emaús, e depois com os 12, não é? Ele diz o quê? Ele foi explicando a Escritura, expondo tudo que era a seu respeito. Ele fazia a hermenêutica, essa palavrinha que aparece lá em Lucas capítulo 24. Ele ia fazendo a explicação. Então toda a Escritura, há um certo sentido, tem um viés escatológico por trás dela. Alguns textos muito mais do que outros. Ao longo da história, seja na pré-monarquia, na monarquia, no período do exílio, no pós-exílio, os profetas, eles ocuparam diferentes papéis e deram diferentes ênfases. E Deus os usou de diferentes maneiras. Por exemplo, os grandes profetas Elias e Eliseu, nós não temos nenhuma linha escrita por eles. Não eram profetas para escrever nada. Na monarquia, durante um certo período foi assim. Depois deles vieram vários que foram profetas que tiveram a sua profecia registrada. E às vezes a gente precisa tomar cuidado, inclusive, com o cânon. O nosso cânon, que também não seguiu a forma do cânon hebraico, vários dos livros que nós chamamos de proféticos, eles estão na seção dos livros históricos na Bíblia hebraica. Por exemplo, Daniel. Daniel é um livro histórico. Ele conta e narra a história. No meio da história, ele joga as coisas escatológicas e fala das coisas que vão acontecer. Muito bem, entendendo então que o profeta trabalha dentro desse contexto de criação, queda, redenção e consumação, eu quero então agora chegar no meu ponto com relação ao livro do profeta Joel. O profeta, e especificamente o profeta Joel, ele foi uma testemunha e um intérprete da aliança. E ele foca esse dia do Senhor perto como uma assolação a partir da leitura que ele mesmo faz de Deuteronômio capítulo 28. Eu costumo dizer que os profetas eram teólogos bíblicos. Eles eram teólogos bíblicos. Você pega, por exemplo, a profecia de Jeremias e você vai olhando como é que Jeremias pega cada seção do Antigo Testamento, do Pentateuco e dos livros históricos e constrói uma escatologia até chegar na Nova Aliança. Tudo isso à vista de um momento da sua vida que era ali aquele momento que viria, que era o chamado exílio. Então eu quero gastar esses últimos minutos com vocês, mostrando essa realidade do profeta como intérprete da aliança. Olha só, Deuteronômio capítulo 28. Eu não sei se você lembra da história, o povo entra na terra, Deus coloca metade das tribos no monte Ebal, a outra metade das tribos no monte Gerizim, né? Era Ebal e Gerizim. E aí metade das tribos fala de bênçãos de Deus e a outra metade fala das maldições. Provavelmente foram escolhidos os chefes, os cabeças, eles foram lá fazer essa liturgia. Foi uma liturgia. Eu vou começar aqui das maldições. Olha só as maldições que foram proclamadas daquele monte, naquele dia, na presença de Moisés. Verso 15 de Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e elas vão te pegar. Elas vão te alcançar. Você pode correr, mas elas vão te pegar. Quais são? Você vai ser maldito na cidade, você vai ser maldito no campo. Vai ser maldito o teu cesto e a tua amassadeira, você não vai ter pão. Vai ser maldito o teu filho, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas. Você será maldito ao entrar, ao sair. O seu cotidiano vai ser maldito. Seu cotidiano. Entrar e sair, tudo vai ser maldito porque você está debaixo da maldição de Deus. O Senhor vai mandar sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça em tudo que empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Você me largou, você é maldito, ponto.
Agora eu destaco alguns versos, ok? Olha só, verso 24 de Deuteronômio 28. Por chuva da terra o Senhor te dará pó, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos inimigos. Você vai sair por um caminho contra eles e por 7 caminhos vai fugir diante deles. Você vai ser motivo de horror nos reinos da terra. Você vai apalpar ao meio-dia como um cego apalpa nas trevas. Não vai prosperar nos seus caminhos. Verso 38. Você vai lançar muita semente no campo, mas vai colher pouco, porque quem vai consumir? O famoso gafanhoto. Você vai plantar e cultivar vinhas, o seu vinho você não vai beber, nem vai colher as uvas, porque o verme vai devorar. Em todos os teus limites terás oliveiras, mas não vai resolver nada, porque você não vai conseguir usar o azeite, porque as tuas azeitonas vão cair. Você já leu isso em outro lugar? Gente, nós acabamos de ler isso no livro do profeta Joel. Todas essas profecias de Deuteronômio são as profecias de Joel. Todo o teu arvoredo, o fruto da tua terra, o gafanhoto vai consumir. E por último, verso 59, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, com um voo impetuoso de águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do novo, do moço. Ela comerá o fruto dos animais, até que sejas destruído, não te deixará cereal, nem mosto, que é o do vinho, nem o azeite, nada. Vai ser tudo consumido. Você volta para Joel, o texto começa com essa pergunta. Já aconteceu isso, gente? Vocês já ouviram falar dessa história algum dia? Vocês já ouviram isso acontecer no dia dos seus pais? Vocês já entenderam? E aí ele começa, o que deixou o gafanhoto cortador. É aquela sucessão de Deuteronômio 28. Não é só um, não. É um atrás do outro. Quando o povo de Deus se afasta de Deus, ele vive debaixo de maldição. Verso 5, por causa do mosto, porque ele foi tirado da boca, perdeu. Verso 7, fez da minha vide uma assolação, a minha figueira secou, já era. Capítulo 2, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas. Dia de nuvens e escuridão. Lembra dois slides atrás? Vai ficar o quê? Apalpando no escuro ao meio-dia, você não vai enxergar nada. Verso 2 do capítulo 2, como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande, poderoso. Acabamos de ler isso em Deuteronômio 28. O qual no tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, anos adiante de geração em geração. Verso 10, diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem. Todas as calamidades que estão no livro do profeta Joel foram dadas por boca de Moisés em Deuteronômio. E lá teve aquele ritual, aquela liturgia. Eram os próprios líderes das 12 tribos de Israel que proclamavam com a sua boca essas maldições. Eles estavam selando um pacto, e no pacto eles estavam dizendo assim: se eu não cumprir a minha parte, eu vou ser o quê? Maldito. Eu vou ser maldito. Mas tem o lado da bênção. O texto diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar esses mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. Sabe qual que é a maior bênção para alguém no Antigo Testamento? Chama-se o rosto de Deus. Lembra da bênção arônica? Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto. Porque quando o Senhor levanta o rosto, Ele abre um sorriso, e quando eu tenho o sorriso de Deus, eu recebo paz. Eu recebo paz da parte de Deus. Então Deus exalta, essas bênçãos chegam, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Lembra dos contrastes? Maldito você vai ser na cidade, maldito você vai ser no campo. Bendito você vai ser. Bendito será o quê?
o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos animais, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas. Ora, Deus promete a bênção em todos os campos, em todas as áreas da vida. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos que se levantarem contra ti. O Senhor vai determinar que essas bênçãos estejam no teu celeiro e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Como é que isso se corresponde a Joel? Está tudo lá, gente. Capítulo 2. E aí a leitura que eu prometi dessa parte. Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra. Ele teve misericórdia do seu povo. E respondendo disse: eis que vos envio aquilo que foi tomado de vocês. O cereal, o vinho, o óleo, vocês vão ser fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, porque eles tinham sido entregues no capítulo 2. Mas o exército que vem do norte eu vou remover, eu vou levar para longe, eu vou lançar numa terra seca e deserta, eles vão morrer lá. Eu vou lançar a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental, vocês vão dominar tudo. Subirá o mau cheiro desse exército à medida em que ele morrer, e vai subir a sua podridão. Ele agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos em Jeová vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E se você tomar cuidado em fazer essa análise, você vai ver que tudo aquilo que veio como maldição na primeira parte, agora virá como bênção. Tem uma correspondência clara entre as maldições no capítulo 1 a 20, e as bênçãos que Deus vai levantar sobre o seu povo dos capítulos no 2, 21 a 27. Primeiro, os anciãos ouvem, se lamentam e falam para outra geração a sua que vergonha. Mas no capítulo 2 eles recebem fartura e dizem assim: meu Deus, como o Senhor é bom. Os gafanhotos consumiram a terra. No verso 25, Deus restitui tudo o que eles levaram. O vinho, o óleo foram retirados, o vinho e o óleo são restaurados. Os campos, os cereais, os armazéns destruídos. Hoje, verso 24 do capítulo 2, tudo está repleto, as eiras estão completas. Era uma terra de sequidão e árvores secas, agora no capítulo 2, uma terra de abundância e frutos. Os animais morrem por falta de pasto, os animais agora comem o pasto verde. O fogo consome a terra, agora eles recebem a chuva. A terra não tem medo mais da seca. Deus de fato restitui e restaura de maneira maravilhosa as coisas do seu povo. Sabe como a Bíblia chama isso? O dia do Senhor. Isso é o dia do Senhor. É o dia em que Deus pune o incrédulo e o dia em que Deus abençoa o crente. E é lógico que isso vai nos remeter para quê? Para o juízo. É interessante que no Antigo Testamento, o dia de Jeová, o dia do Senhor, ele vai aparecer várias vezes em vários textos. À exceção de alguns que estão em azul ali, o dia do Senhor é dia de punição. É um dia terrível. E para concluir então, dentro do livro do profeta Joel, a pergunta final é: como é que a gente se livra disso? E a resposta é uma: você precisa se arrepender dos seus pecados. E se arrependendo dos seus pecados, você será salvo pelo Senhor. Joel capítulo 2, verso 12, diz assim, até o 17: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração.
não as vossas vestes. Eu não quero um negócio exterior, mas eu quero que o seu coração se rasgue e vocês se convertam ao Senhor vosso Deus, porque Ele é Deus misericordioso, Ele é Deus compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, Ele se arrepende do mal. Quem sabe Ele não se volta e se arrepende e deixa após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus. Toca a trombeta em Sião, congrega o povo, ajunta todos, traz até as crianças que mamam, não precisa nenhuma mãe ficar em casa, saia o noivo da recâmara, a noiva do aposento, os sacerdotes chorem, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem: Senhor, poupa o teu povo, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: cadê seu Deus? Você não falou que seu Deus era o bonzão? Você não falou que seu Deus era o Todo-Poderoso? E então nós podemos perceber que o que Deus exige de nós e do seu povo é uma conversão de dentro. E aqui nós podemos começar a emendar a nossa teologia. Primeiro, você não pode se converter. Quem tem que converter o seu coração é... E quem é que faz essa obra? Então você vai precisar, e a nossa lição de amanhã, você vai precisar do Espírito derramado. Não tem outro jeito. Segundo, a conversão, ela não se fundamenta na nossa natureza humana. Eu vou me converter. Não, Deus confronta o povo, e Joel cita Êxodo no capítulo 46. Porque eu sou o Deus que tem o quê? Misericórdia até X. Eu é que faço essas coisas. Em terceiro lugar, a gente percebe que a conversão não está sujeita à nossa própria vontade, senão à vontade de Deus mesmo. É Ele quem faz essas coisas. A gente pode até imaginar. Eu conversava com alguém recém-convertido lá na igreja, e ele reclamava comigo e dizia assim: pastor, depois que eu resolvi ser cristão, um negócio feio para o meu lugar. Eu falei: cara, é o seguinte, você não resolveu ser cristão. Você não resolveu nada. Quem resolveu isso para você foi Deus. E Ele agora está te ensinando a caminhar nesse caminho. É Deus quem faz essas coisas. Por isso nós precisamos do quê? Nós precisamos do derramar do Espírito Santo. E nós precisamos entender que essa bondade de Deus, essa pergunta, quem sabe Deus não se voltará e se arrependerá? Quem sabe Ele não vai deixar uma bênção para você? Ajoelhe-se diante dEle. Quarto lugar, a conversão, ela se manifesta de uma maneira ativa. A natureza interior que precisa ser alterada, ela não deixa de produzir frutos exteriores. E o povo é chamado, então, a rasgar as roupas. Deus não quer que eu me arrependa só rasgando as roupas. Deus não quer que eu me arrependa só fazendo um jejum. Mas Ele quer que eu me arrependa e então faça todas essas coisas diante de Deus. E por último, a conversão, ela visa a própria glória de Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam perguntando: cadê seu Deus? E agora, convertidos, eles vão chegar diante de Deus e vão dizer ao Senhor: olha, eu vou te dizer onde meu Deus está. Ele derrama o Espírito. Os jovens, os velhos, as crianças, todos eles. Conclui então. Lembram-se onde é que Joel foi citado no Novo Testamento, e é o nosso foco amanhã? No sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, quando aconteceu o derramamento do Espírito. Aí o pessoal vendo o falar em línguas, o que aconteceu? Opa, peraí, esse pessoal bebeu 9 horas da manhã? Não bebeu. Pedro prega, diz o que acontece hoje, o que falou foi dito por intermédio da boca do profeta Joel. Vocês lembram do resultado daquele sermão? A gente pensa nos números, mas tem algo antes dos números. Ele gerou pecadores
convictos. Ouvindo eles essas coisas, o coração tremeu, encolheu, diminuiu, e eles perguntaram: Pedro, o que a gente faz? Nós estamos lascados, nós estamos mortos, o dia do Senhor chegou e nós fomos encontrados indignos, o que a gente faz? Qual foi a resposta de Pedro? Onde é que Pedro leu isso? Ele leu no profeta Joel. Ele estava pregando em cima do texto do profeta Joel. Ele diz: queridos, a Bíblia já falou, vocês já sabem, se são varões israelitas. Convertam-se, arrependam-se dos seus pecados. A mensagem da salvação é para pecadores de fato convictos. O primeiro sinal do poder do Espírito Santo é sempre esse: convicção de pecados. Essa dependência absoluta que nós passamos a ter desse Deus cheio de misericórdia. Busquem as suas respostas. Busquem a solução naquele que tem a resposta. É isso que nós temos que fazer. Eu costumo falar para minha esposa que nós crentes, nós vivemos numa redoma. Depois que a gente virou crente, que a gente conhece a graça e que a gente trabalha e ajusta a vida, a gente vive numa redoma. E é um perigo viver na redoma porque a gente para de ter contato com as pessoas que estão fora dela. E nós inventamos uma frase lá em casa. A gente vai fazer aconselhamento, vai conversar com essas pessoas recém-convertidas e a gente vai olhando para a vida delas, para o mundo delas, e a gente fala assim: meu Deus do céu, Senhor, eu não vivo no mundo dessas pessoas. As minhas coisas são tão certinhas. Então às vezes a gente faz um aconselhamento lá em casa e as pessoas vão embora, a gente fecha a porta e a gente vira um para o outro e fala assim: hora de fechar a nossa redoma, né? Vamos voltar para a nossa redoma um pouquinho. Porque o mundo do pecado, ele é tão feio. O que a gente acaba esquecendo é que nós viemos desse mesmo lugar. E nós precisamos nos converter e nos arrepender constantemente perante a face do Senhor Jesus Cristo. Que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos pelo grande, temível, terrível dia do Senhor, Pai. Pela convicção que o Senhor trouxe ao nosso coração de que estávamos sujeitos a todas essas coisas, mas que fomos livres e libertos por causa de Jesus Cristo, Teu Filho, porque Ele levou todas essas maldições sobre si, para que nós fôssemos livrados. Pai bendito, eu rogo, se porventura aqui no nosso meio hoje, há pessoas que não conhecem essa misericórdia e essa graça, eu rogo por eles, Pai. Eu rogo pela manifestação do Teu Espírito Santo, convencendo do juízo, do pecado e da Tua justiça. Porque essa, Pai, sem sombra de dúvidas, é essa grande manifestação do poder do Teu Espírito, convencendo homens pecadores que precisam da Tua graça. Dá-nos esse dia, ó Deus, na Tua presença, alegra-nos diante do Senhor, dá-nos fazer a obra que é Tua, o serviço que é Teu, para Ti, em alegria de coração. E que proclamemos aos ventos todos, que o dia do Senhor há de chegar, e que Ele chegue para muitos, hoje, no sentido de conhecerem a Tua graça. No nome de Jesus nós oramos. Amém.